rapaziada, vocês estão parados, como é que eu sei o seguinte, daqui o dia que eu apanhei de uma menina do YouTube. Eu não acredito que esse homem apanhou de uma mulher, tá ligado? Desculpa, mas até eu que era muito tcholo de gordo, tá ligado? Nunca apanhei pra uma menina, juro. E pior que eu era muito bestinha, tá ligado? Mano, eu era muito besta, mas eu nunca apanhei de uma menina. Isso, sejamos claros. Mas também tem um joguinho, eu apanhei, mas não doeu tanto, tá ligado? Só finge que doeu, tá ligado? Só pra menina se sentir bem. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, quando eu era mais novo, mas é óbvio, tá ligado? Enfim, então bora lá ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal. Então bora lá ver. 3, 2, 1, play! E aí, amor? Quando eu era criança, eu tinha um físico na média, de certa forma. E por algum motivo... Não vai ser mais o caso, né? Bom, eu acho que eu sempre tive um corpo mais avantajado, então eu acho que eu sou meio oposto seu. Conforme eu fui crescendo, meu corpo começou a emagrecer muito. Eu parecia um bicho-pau. Ei, mano, me ajuda. E esse fato vai ser muito importante para a história de hoje. E como vocês bem sabem, eu sempre fui da galera nerd da escola. Como era uma escola particular, a maioria do povo lá era fresco. Então, muita gente fresca na escola particular. Velho, tem uma escola específica aqui da minha cidade que começa com J e termina com F. Que, mano, que escolinha de mano, desculpa, mas eu acho que é a única vez que eu vou falar dessa escola aqui no canal e vai ser a única e a última vez. Mas que escolinha de desgraçados, velho. Desculpa, mas existia gente legal? Existia. Claro que existia. Mas, mano, só tinha desgraçado na sala, tá ligado? Me bulinavam, não fazia nada, eu era bestinha. É óbvio que, tipo assim, eu só era o alvo de bullying porque eu até ia atrás, tal, de tentar ser amigo das pessoas. Sim. Mas aí eu ficava o tempo todo sendo bestinha, sendo amiguinho, tá ligado? Aí o pessoal me fazia de besta, tá ligado? Hoje em dia eu tenho uma noção, mas naquela época eu achava que era mais por eu ser gordo e um bullying já pré-estabelecido desde aquela época, tá ligado? Se eu não fosse, eu acho que isso teria sido diferente. Eu nunca gostei de colégio particular por conta de todo o alvo de bullying que eu sofri. Hoje em dia eu emagreci, mudei muito como ser humano, mas naquela época, velho, que escola de bosta. Só uma coisa que eu digo, eu nunca vou matricular meu filho naquela escola. Velho, minha mãe se matava de trabalhar pra poder me colocar dentro daquela escola e aquela escola e ainda tinha problemas pra mim, tá ligado? Quando eu tava lá sendo consumido por Minecraft... Foda-se, tá ligado? Soltei o desabafo, tá ligado? Querendo saber como gravava vídeo na internet, eu olhava pra menina do meu lado e ela já tava sendo treinada pra ser policial. Eu ainda prefiro ter meu Minecraft. E tem aquele negócio que a menina sempre amadurece mais rápido do que o menino. E se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Na minha sala tinha uma rivalidade... Isso acontece mesmo, tá? A menina amadurece mais rápido, principalmente a fase hormonal. O homem demora um pouco mais, mas quando acontece, tipo assim, ele espicha, ele ganha músculos, é uma coisa meio doida, tá ligado? Muito grande de meninos e meninas, principalmente quando se tratava em trabalho ou jogos da educação física, em qualquer coisa, na verdade tinha essa divisão. Mas tinha uma garota que era aquele tipo de garota que nasceu com todo estereótipo e traço masculino, sendo uma menina. E vamos chamar ela de Augusto. A aniquiladora de suricatos. Eu não sei porque eu queria muito falar suricato, eu adoro essa palavra, velho, suricato. Aqui nos meus vídeos passados eu falo que a minha turma tinha uma pira de ter uma família dentro da sala. Ela fazia parte de uma dessas famílias e ela tratava super bem o grupinho dela. Levava lanche, fazia as lições de casa, trabalho e tudo que a outra... Família? Isso eu chamo de... Hoje em dia, tá ligado? Naquela época e tal, né, amiguinho e tal. Hoje em dia eu chamo de aproveitadores, tá ligado? Hoje em dia eu chamo disso, tá ligado? Se eu fosse mais novo, com certeza, é uma família aqui, não sei o que, não. É bando de aproveitadores.
pessoa tinha que fazer. E até fazia massagem. Massagem. Quando a outra menina sentava na frente, ela só aproveitava lá e começava a fazer massagem. E atrapalhava a visão dos outros. Obrigado. Aí já com os meninos, já era bem diferente. Eu tinha realmente medo. E pior que nunca teve motivo dela tratar os meninos assim. Pelo menos não que eu me lembre. Mas uma coisa engraçada que me vem à cabeça, que pode ser um dos motivos que ela tenha ficado brava comigo, é que constantemente eu inverto as palavras. É até engraçado que esses... Ah, mano, eu tinha... Nossa, agora soltou uma memória foda. Eu tinha tecnicamente um primo de distante, de segundo grau, terceiro, quarto grau, na minha sala, e ele era tipo assim, eu era um trio dentro, só que não, tá ligado? Ele vivia me excluindo, tá ligado? Eu até gostava dele, ele era um cara maneiro. Mas falava errado, tá ligado? Que nem o Cebolinha, ele trocava o L pelo R ou embolava as palavras, tá ligado? Mesmo eu tava jogando com o Laz, aquele jogo de zumbi, o Die Light, não sei se vocês conhecem, que é um jogo de zumbi bem famoso que você faz parkour. E aí eu virei pra ele e falei: ei, eu vou subir o zumbi e matar o muro, sai daí! What the fuck? E a gente riu muito. Constantemente eu falo errado, isso só foi uma das pequenas coisas que eu lembrei. E o apelido dessa menina era Augusto, como eu falei, e todo mundo chamava ela assim. Só que eu, com a minha sabedoria sabida, chegava nela e sempre me confundia com Augusto com agosto, o mês agosto. Então direto eu chamava ela de Agosto e às vezes o povo ria achando que eu tava falando de propósito pra tirar uma com a cara dela. Mas eu sempre... Não, ele só falava errado e vai tomar uma surra por conta disso. Coitado, cara. pedia desculpas. Foi mal. Desculpa. Ela era aquele tipo de menina que jogava de tudo também. Jogava basquete, jogava futebol e o famoso handball, que nas escolas que eu estudei praticamente era o esporte predominante sempre das garotas. Queimada. Ô, troço ruim. Desculpa, mas... Ai, chega a dar traumas. Traumas de guerra. Traumas de guerra. Mano, na minha antiga escola que era particular, velho, aquela droga. Sabe o que acontecia, tá ligado? Como eu era, o garoto estranho, o garoto bulinado. Eles ficavam focando em mim, pô. Eles ficavam focando em mim por motivo nenhum. Eu não era bom nos esportes. Por que focar em mim, pô? Eu era sempre escolhido por último. Obviamente. Tá ligado? Hoje em dia, se eu tivesse o corpo da minha época de hoje, é óbvio que, tipo assim, criança, tá ligado? Pô, eu teria sido mais incluído, mas só porque eu era gordinho, tá ligado? Não, é óbvio que 2014, a época, tá ligado? De, bullying e tal, é engraçadinho, ganha o garoto gordinho se fudendo. Mas, mano, algo que tem que ser falado, tá ligado? Essa época foi muito traumatizante pra mim. E, mano, é uma coisa que o canal tá virando terapia agora, tá virando coisa de terapia, tá ligado? Mas, mano, essas coisas são complicadas. Elas eram muito boas mesmo, não tinha espaço pra menino não. E eu tinha bom medo de jogar qualquer esporte com ela, até porque em todos os esportes ela me amassava. A bichinha era muito roubada. E ela ficava no período integral comigo. Raramente a gente tinha uma conversa tranquila. Até porque no integral não ficava aquela família dela. Então ela me tratava como gente. Mas eram conversas bem bobas e soltas. E eu nem lembro muito bem como eram os assuntos. Mas de uma coisa eu lembro. É que ela era viciada em Frozen. Na verdade, muita garota daquela escola gostava de Frozen. Eu não sei o porquê. Se pá que era o hype, né? Ninguém gostava do meu... Max Steel. Só que quando era pra mim falar alguma coisa que eu gostava, ela já me dava um corte seco e ignorava e cagava e pisava no que eu pensava. Mulheres, irmão. Mulheres. Desculpa, mas mulheres fazem isso também, tá ligado? A gente só precisa ouvir elas, tá ligado? Ou pergunta uma coisinha boba e só pergunta e tenta escutar ela e ao mesmo tempo tenta só pensar no que tu tem que fazer no dia. Tá ligado? Eu faço muito isso. Era
Uma conversa muito legal, né, saudável. E se hoje em dia ainda eu fico confuso pra saber exatamente por que ela me tratava desse jeito, imagina na época. Pô, eu só tentava interagir. Uma vez eu também lembro que ela chegou a brigar com uma menina do ensino médio. Só pelo fato dela ter brigado com uma pessoa mais velha, o ego dela tava nas alturas. Passava até periquito lá em cima. Não cometo erro. Ela já era bem orgulhosa por si só. E quando ela usava a força dela pra fazer alguma coisa que ela ganhasse ou que conseguisse o que queria, já era motivo pra ela crescer o ego dela e olhar torto pra todo mundo. E assim, confesso que eu não conseguia odiar ela, porque eu sabia que ela era gente boa. Se ela sabia tratar bem as amigas dela ou a família, né, como eu falei, pô, então ela não era de todo ruim, né? Porque ela realmente tratava a galera super de boa, cuidava e tal. E pra mim naquela época a lógica era, se a pessoa ela é ruim, então ela vai ser ruim com todo mundo, ela não vai ficar Ela não vai ficar sendo ruim com praticamente todo mundo. E tá dando... Bom, voltando, rapaziada. e tal. E pra mim naquela época a lógica era, se a pessoa ela é ruim, então ela vai ser ruim com todo mundo, ela não vai ficar de... Faz até sentido, tá ligado? Quando normalmente uma pessoa é ruim, tá ligado? Quando a pessoa é ruim, você pode tratar ela com todo mundo, tá ligado? Normalmente. diferenciando uma pessoa pra outra, né? Era essa a lógica que eu seguia. Até o maldito dia que ela me destruiu de graça. E era uma quinta-feira. Bizarro que eu realmente lembro exatamente o dia. E era o dia de preparar aqueles trabalhos de feira cultural de escola, sabe? Eu não sei se toda escola tem isso. Por quê? Ai, traumático! Meu Deus do céu. Por que tô desbloqueando tanta memória desse vídeo? Que diabo tá acontecendo? Eu não vou falar muito sobre esse assunto, não, que essas feiras são muito chatas. Vocês estão vendo que eu tô sendo muito retraumatizado nesse vídeo. Mas a minha era muito comum, todo ano as turmas escolhiam um tema pra apresentar entre grupinhos da sua sala e de outras turmas também. Então tinha que fazer aqueles cartazes, escrever as falas de cada um, imprimir imagens, fazer maquetes e tudo isso aí que você imagina pra um trabalho. Era legal e trabalhoso, mas beleza. E graças a Deus ou não, eu não tava no grupo dessa Augusto. E era tipo um grupo mais ou menos de 5 pessoas. E a professora auxiliava pra galera fazer os trabalhos no chão mesmo, porque tinha mais espaço pra manusear e sujar. Então a gente só afastava as cadeiras, deixava de canto da sala e todo mundo sentava no chão. Alguns ficavam na mesa, mas... Esse cara estudou comigo, velho? Ou pelo menos estudou na mesma escola, porque, mano, não é possível. Ou é tudo muito padronizado, ou os equipamentos são igual, porque não é possível, velho. Eu tô tendo flashbacks, tá ligado? Tô tendo flashbacks. a maioria ficava no chão mesmo. E eu lembro que pra gente pintar a cartolina, a gente usava aqueles baldes de tinta mesmo, que você imagina, aqueles grandes mesmo. Eu não lembro exatamente se era guache ou era outro tipo de tinta, mas a questão era, o meu grupo tava sentado do lado do grupo da Augusto. E um moleque chamado João, que era literalmente um moleque que falava nada, literalmente nada. Ele parecia uma planta. A gente tava lá fazendo o trabalho de boa e ele esbarrou no pote de tinta que tava do meu lado e do dele. E adivinha? O balde caiu pra trás e acertou o trabalho inteiro do grupo da Augusto. Foi muita tinta. E não foi só o trabalho dela que tinha ficado manchado. A roupa dela também. Obrigado, João! Na hora, ela olhou pro lado. Obrigado, João. Você ferrou o grupo, tá ligado? E deve ter visto o João, que nunca tinha falado nada na vida naquela sala, falava raramente. E eu! Logo eu! E ela nem pensou duas vezes e me virou um soco. E quando eu tentei me levantar pra me explicar, ela foi lá e apertou meu pulso tão forte, mas tão forte que deixou ele roxo. E ficou até marcada pontinhas dos dedos dela no meu pulso, velho. A professora viu isso e levou a gente pra secretaria. E detalhe, eu não tinha conseguido me explicar até aquele momento que não tinha sido eu que empurrei o balde. E lá na diretora, pelo menos uma hora eu consegui explicar isso. Mas a Augusto tava tão alterada que a diretora deu uma suspensão pra ela de 3 dias. E eu fiquei em casa com o pulso enfaixado, com uma parada no rosto que eu não lembro. Meu Deus do céu, o cara tomou um soco de graça. Nossa, épocas de escola de Fundamental 1. Nossa, essas épocas são fodas, man. Lembro o que era.
mas tava doendo. Provavelmente ela tava passando por alguma coisa de estresse, ou sei lá, só realmente quis me bater porque tava com vontade. Eu não faço ideia. E depois disso eu fiquei obviamente chateado, só que eu tratava ela com respeito assim que eu podia, mas ela ficou mais brava comigo. E agora, de certa forma, ela tinha motivo, porque ela tomou suspensão por causa de mim. Que em teoria não foi por causa de mim, né? Mas tudo bem. Voltando a rapaziada, mano, o YouTube tá anúncio, velho. Nossa senhora, e tá tendo também. Tá tendo muito, como é que se diz? Muito anúncio, tá ligado? Mas eu acho que deve ser por causa, ou o criador colocou muito anúncio, que tem essa função no YouTube de colocar muito anúncio e tal, ou o YouTube tá querendo me massacrar hoje, não é possível. Não foi por causa de mim, né? Mas tudo bem. Bom, e depois disso eu acabei ficando com medo de ficar encarando ela por qualquer motivo que fosse. Eu realmente fiquei muito acuado só de estar na presença com ela. Então eu acabava respeitando ela pra justamente ela não acabar me machucando. Realmente algumas pessoas da sala, no caso os amiguinhos dela, ficaram de cara feia pra mim porque ela tomou suspensão por causa de mim. Eu não... Mano, aí foi culpa de outra pessoa, tá ligado? Ah, mas foda-se, não era nem teus amigos, tá ligado? Eu tipo assim, sai pra lá, eu não fiz bosta nenhuma, mas eu também não ligo, tá ligado? Tive culpa. João. E a moral de hoje? Não tenho amigos que não falam nada. E se chamar João e não falar nada, corre. Talvez seja perigoso. Brincadeira, mas evita o soco e depois fala que não foi você e dedura quem foi. É mais fácil. É isso aí. E bom, o vídeo chegou no fim, mas essa história acabou, mas teve um bônus que eu vou encaixar em outro vídeo que envolve essa Augusto de novo. Um vídeo breve aí, vocês vão ver. Meu Deus do céu, já tô vendo tudo. Fico muito feliz se você assistiu até aqui e eu tô, conforme o tempo vai passando, acrescentando algumas coisinhas a mais no vídeo. Eu tô tentando mudar algumas coisinhas pra ir diferenciando um vídeo do outro, mas também não vou ficar me exagerando, porque senão eu vou acabar me exaustando. E talvez demore um pouquinho pra sair os outros vídeos, eu não sei. Vai depender da minha força mental, porque desenhar dá trabalho. Olha que eu... Pois é. O YouTube é, tipo assim, criador de conteúdo de animação, velho. Nossa senhora, dá muito trabalho, velho. Por isso que eu até faço o react por conta que é menos trabalhoso, entre aspas, porque, mano, tem tempo, tem que eu falar e tal, tem que dar minha opinião. É difícil, mas eu acho que eu sempre fui muito comunicativo, então sempre ajudou. Nem desenho tanto assim. E bom, eu agradeço aos membros do canal que vem apoiando financeiramente. Legal, muito obrigado. E também pelo crescimento do canal. Na hora que eu tô postando esse áudio, eu tô com 90 mil inscritos. Falta 10 mil pra 100 mil. Que absurdo. Tô muito feliz. E legal. Obrigado ao meu irmão Laz aí, que fez a thumbnail. Muito obrigado, maninho. É sempre um não prazer ter você aqui. Brincadeiras à parte, tô muito feliz com o andamento do canal e com gente nova chegando. Eu tô realmente me esforçando muito pra fazer vídeos legais, temas legais pra vocês e aceito sugestões. E como de costume, comenta água se você assistiu até aqui, já que a gente fez pão, ovo e a gente tem que beber alguma coisa, né? Então vamos água é bom, se hidrata aí que você não tá bebendo. Água, valeu, cara, bom. Eu achei interessante, tá ligado, o vídeo. E também me trouxe trauma desgraçado de escola de volta. Mas mesmo assim ainda é interessante. Bom, pessoal, eu sou o Luiz, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.